Apostasia e consequências. Quando nós estamos com Deus recebendo bênçãos, como é gostoso, louvamos, ficamos encantados, propagamos a mensagem e levamos aos confins da terra, a nossa alegria contamina. Mas, às vezes, nos escondemos para fazer as coisas erradas, como crianças, como pessoas que estão furtivamente no erro, roubando, mentindo, o rosto se muda, as atitudes se transformam e aquele ser parece que se esqueceu da presença de Deus. Começa a caminhar distante. Não foi Deus que se separou, mas o homem se separa de Deus para pecar. Portanto, a transgressão da lei de Deus, ela é um sinal claro de que o homem se afastou de Deus. Não estamos guardando os mandamentos de Deus para sermos salvos. A salvação foi ato de Jesus. Foi ele quem morreu na cruz e a morte foi sacrifício suficiente e pleno para salvar a todo e qualquer pecador. Mas é certo que quando a pessoa tende a pecar, se esconde e vai confabular com a serpente. Veja, Gênesis capítulo 1, versos 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, papapá e papapá, que maravilha. O homem sendo criado pela própria mão de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou conforme a sua própria imagem. Deu domínio ao homem, dominai sobre os animais, sejam férteis, dizia Deus no verso 28. Deus os abençoou, eles disse, sejam férteis e multipliquem-se. E então eles estavam comungando com Deus. Todos os dias Jesus vinha e passeava com eles no jardim. Como era bom, como era maravilhoso. Louvavam a Deus ao verem as criaturas, as belas flores, o perfume, o gorjear dos pássaros, os rios que estavam ali com suas águas calmas e cristalinas, traduzindo a fonte da vida, a presença do próprio Deus no paraíso. Porque se tudo era bom, como diz lá no verso 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Portanto, se tudo era muito bom, ali havia todos os motivos para louvar. Até que por essa razão, então, a tristeza invadiu o mundo. Veja o que diz ali, ouvindo o homem, Gênesis capítulo 3, verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por que se esconderam? O verso anterior fala da queda, fala que a serpente enganou, seduziu Eva e que Adão acompanhou a sua mulher, não esperou do Senhor a salvação. Jesus já tinha planos de vir e morrer pelo homem, pois sabia, com sua onisciência, que o pecado permearia. E o amor dele por nós tomou providências, já preparando a salvação desde antes da fundação dos séculos, é o que diz Paulo. Mas Adão não sabia disso, não confiou no seu Criador. Agora ele precisa confiar no seu Redentor. Assim é que ele se escondeu porque pecou. Se escondeu para pecar porque foi dito, não se aproxime da árvore, não converse com a serpente, não olhe para o fruto, não ceda lugar à tentação. Mas nós costumamos parar pertinho da tentação. Provocamos o diabo. Oh, me tenta porque eu gosto. Qual é o pecadinho que você gosta que eu preciso abandonar? Esse pecadinho que eu gosto tanto é justamente a casca da banana. Eu costumo dizer que o fruto da vida é maravilhoso, é a vida eterna. Mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, que foi proibido de toda árvore comerás, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque certamente morrerás. E Satanás ofereceu esse fruto, por fora belo, por dentro pão bolorento, sepulcro caiado. Ali estava a banana podre. E foi justamente quando Eva saboreou aquela banana podre
que a casca fez com que eles escorregassem e despencassem para o mundo do pecado. Satanás satirizou Deus na queda do homem. A imagem e semelhança de Deus foi para a sarjeta embriagada, foi para as drogas, foi para a prostituição, foi para o pecado que entra dentro do meu coração e me torna semelhante a Satanás e desfigura a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos urgentemente do resgate, do resgatador. E ele está dizendo: Adão, onde estás? Ele volta na viração do dia, ele não virou as costas, ele nos procura. Portanto, sinal claro de que alguém está em erro, está pecando, está mentindo, está roubando às escondidas, está cobiçando. A expressão que já expõe no rosto já mostra tudo. Aquela pessoa é furtiva, tem outro por trás. Esses atos de Satanás são justamente assim. Ele fez isso no céu, uma grande revolução, uma grande campanha às escuras, às escusas, e arrastou anjos de luz para as trevas. Bom, nós vamos ver que em Êxodo capítulo 24, verso 3, quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então Moisés escreveu essas palavras. Aqui Moisés estava dando os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Depois, no capítulo 22, 23, ele vem com as outras leis para guiar aquele povo em segurança às portas de Canaã. Já havia peregrinado no deserto, visto e experimentado os milagres de Deus desde a saída do Egito, da libertação do Egito, passando por um mar que se abriu e se fechou por sobre os seus inimigos, abriu para que eles passassem e se fechou para os inimigos poderosos, dando-lhes liberdade, vitória sobre povos muito preparados para a guerra, e aquele povo escravo, sem armamento, sem treinamento, passava com vitória até as portas de Canaã, e os gigantes de Canaã temiam agora aquele povo. Mais ainda porque o povo, depois de peregrinar, estava diante de Canaã, e agora, no Sinai, ao passar perto de Canaã, receberam os mandamentos, logo no começo da jornada de 40 anos, agora estavam de novo às portas de Canaã, prontos para entrar. E de novo Moisés relembra essas promessas de Deus e também essas palavras de proteção: guarde os mandamentos, e o povo todo diz, lá em capítulo 24, verso 3, também no 24, verso 7, leio agora. Em seguida leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. O livro da aliança, qual é senão a aliança do Senhor? Se vocês forem fiéis aos meus mandamentos, herdarão a terra. Se forem fiéis, serão um povo próspero. Essas promessas de quem é obediente não diz que vai ser salvo, porque os israelitas, muito poucos chegaram lá, muito poucos foram salvos, Josué e Calebe apenas. Os outros não foram salvos para a vida em Canaã, mas foram salvos do pecado, estão prontos para a salvação futura, a ressurreição dos mortos e a vitória em Cristo. Esta vida eterna é garantida aos que são aqueles que transparecem seguir e aceitar Jesus, porque se parecem com Ele, amam ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E aqueles que amam a Deus, Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Portanto, uma coisa está ligada à outra. Você não guarda os mandamentos para ser salvo, porque ninguém deixa de pecar. O pecado é a transgressão da lei, faz parte do pecador pecar, mas não faz parte do Filho de Deus continuar no pecado. Vamos abandonando o pecado um a um, conforme o Espírito Santo nos acusa, nos mostra pela lei onde estamos falhando na semelhança com o Criador. O universo contempla essa guerra entre o bem e o mal e olha para você. Pessoas a seu lado olham para você. Ainda hoje conversei com pessoas, e quando eu disse que fazia esse programa e que falei que pregava a palavra de Deus e abria a palavra de Deus para eles, a fisionomia mudou, olharam para mim e agora perguntam: é um anjo de Deus ou é o demônio? Pelos seus frutos os conhecereis. O fruto é justamente a obra de amar aos próximos como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas.
E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Porque os primeiros 4 mandamentos dizem de amar a Deus sobre todas as coisas. Os outros 6 dizem de amar ao próximo como a si mesmo. Deus se preocupou mais com o nosso amor com o próximo do que com a nossa relação com ele. Porque se não amarmos ao próximo a quem vemos, não conseguiremos amar a Deus a quem nós não vemos. No capítulo 32 de Êxodo, no verso 1 até o verso 6, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: vem e faça para nós deuses que nos conduzam para esse... Peraí, eu não acabei de ler aqui o capítulo 24. Faremos tudo que o Senhor ordenou. E o que diz na ordenança do Senhor? Não farás para ti imagem de escultura. Está lá no 3º mandamento. Não façam para ti imagem de escultura. E o que ele está dizendo aqui? Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, o irmão de Moisés: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão, e ele recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Então fizeram: eis aí o seu Deus, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Quem tirou do Egito? O bezerro de ouro. Voltaram para o Egito para a idolatria. E esse ídolo exigiu que tirassem os brincos de ouro, todas as joias das mulheres e das crianças vieram para a idolatria. De onde vieram essas joias se o povo era escravo? Veio da bênção que Deus deu, riqueza. Os egípcios deram para eles: vão, partam daqui e vão com a nossa bênção para que Deus pare de trazer maldições para a nossa desobediência. Ofertaram a Deus, dando aos israelitas os brincos de ouro que agora Satanás, através do bezerro e da idolatria, toma de volta. Perderam até as próprias joias. E agora que tinham prometido: faremos tudo que o Senhor ordenou, já estavam de novo no erro. Esconderam-se por um pouco de Deus, que estava relampeando e trovejando no monte em conversas com Moisés, fumegando o monte, e Deus passava as orientações e os mandamentos. Enquanto isso, o povo entrava em apostasia. Consequências da apostasia: muitos morreram por conta daquele bezerro de ouro. O tema de hoje não vai se fixar nisso. Vamos para Números capítulo 14, 22, consequências. Números 14, 22, vamos saber que a consequência vem e não falha. No entanto, vou a partir do verso 20. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela própria glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram dessa vez, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi em juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá. Portanto, aquele que desobedece a Deus trata com desprezo a Deus. Como vai querer, então, estar nos céus fazendo a mesma coisa que aquele anjo perverso que tratou com desprezo a palavra de Deus, desobedeceu e fez com que anjos caíssem, e demônios agora são não mais anjos, mas demônios, vestidos de anjos, ainda com aparência, mas desfigurados e cada vez mais próximos da própria imagem de si mesmos. Bom, seguindo João capítulo 20, verso 29, o discípulo amado de Jesus diz: então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Aqui Jesus está falando aquele discípulo que costumava desconfiar, não acreditar. Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus e Deus meu. Por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado, se apresentou a ele e ele disse: eu não acredito. Toca aqui, disse Jesus. E agora então ele toca e toca no lado, vê as marcas. Senhor e Deus meus. E Jesus diz: benditos os que creem sem ver. Você é bendito mais que Tomé. Os discípulos de Jesus vão ter ciúmes de você porque você está fazendo a obra do Senhor
nos últimos dias da história desse mundo. Para isso, nós precisamos estar preparados, conhecer a palavra de Deus. Você já curtiu nossa programação, o Vem Entende vai ao ar todos os dias, para caminhar junto com você nessa caminhada rumo a Canaã, rumo aos céus, para sermos mais semelhantes ao Deus Altíssimo e amarmos ao próximo? Olha, se você ama realmente o próximo, curta essa mensagem, compartilha com ele. Se inscreva no canal e seja alertado e dê relevância a esses vídeos para que eles alcancem as pessoas com o amor de Deus. Então Tomé passa a crer, por quê? Porque viu. Mateus capítulo 7, do versos 24 até o verso 27, nos diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quem é a rocha? Jesus, a rocha eterna, a rocha que caminhava com a fonte da água pelo deserto, saciando a sede do povo de Israel. É a mesma rocha que caminha comigo e com você em momentos de tentação e de tristeza. Temos alento no nosso Criador. João 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. O Espírito Santo tem o papel de nos fazer guardar os mandamentos. Está implícito na mensagem. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito de verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não vos deixarei órfãos. Então o Espírito Santo está conosco para trazer a mensagem de Jesus e nos confortar e nos alertar dos erros, nos transformando em verdadeiras luzes para o mundo, sal para a terra. Romanos capítulo 6, verso 11 e 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Porque o nosso desejo é a escravidão do pecado, é a escravidão de Satanás. E Jesus morreu para nos trazer liberdade. Liberdade de vícios, porque Satanás seduz e vicia. Ele seduz e trava a vida da pessoa. Eu posso não beber, não fumar, não usar drogas. Não me faz falta. Mas quem caiu no pecado, temos que orar por essas pessoas, que o amor de Deus possa libertá-los. Na cruz estão libertos, agora falta a obra do Espírito Santo, a minha obra e a tua obra em favor dessas pessoas, mostrando o amor do Pai com palavras de amor e repreensão. Porque o amor sem repreensão é paixão, é falacioso. Ele não é amor de atos, de expressões. É um amor platônico. E o amor de Deus e o nosso amor é um amor para tirar a alma do pecado, para resgatar o pecador e colocá-lo no caminho da semelhança de Deus, rumo à pátria celeste e não à semelhança do diabo, à condenação final. Bom, partindo já para a finalização, é Tiago quem nos traz o seguinte alerta no capítulo 2, verso 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nossos antepassados, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Quem prega que a graça é suficiente, não leu o que diz Paulo a Tiago, o que diz Tiago. Quem prega que basta ter fé, não precisa das obras, não leu a palavra de Deus. Ou está mentindo, está iludido, está dizendo certamente não morrerás. Mas a palavra de Deus é viva e clara. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Tiago 2, 24. Está aqui, para quem queira, para quem bom entendedor, uma palavra basta. Está aqui, para que todo mundo possa compreender que precisamos sim
ter as expressões do amor do Pai. Capítulo 2, versos 17 a 22, foram os trechos que lemos aqui agora. Também li o 24, que fala claramente sobre as obras, e o 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Que fé é essa? Você acredita que aqui é contramão e entra mesmo assim? Você acredita que logo ali tem um penhasco e vai? Acredita que aqui é um lugar perigoso e se assenta? Isso não reflete a verdadeira crença. Nós estereotipamos aquilo que cremos. Nós pregamos por atos e ações e por palavras e por gestos. Tudo aquilo que falamos. A boca fala do que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. E é Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 20 a 22. Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então em pior estado do que no princípio, teriam sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que o verdadeiro provérbio, o cão volta ao vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Não lancem pérolas aos porcos, mas também precisamos nos lavar do pecado e transformarmos no puro cordeiro, porque o lírio do vale, Jesus, não se contaminou com o lodo do pecado do mundo. E nós estamos por resgatados. Resgatados porque Jesus nos deixou Deuteronômio, o livro que fala de amor, o livro que traduz a verdadeira presença de Deus, a verdade presente em Deuteronômio. A verdade presente em Deuteronômio ou a verdade presente Deuteronômio. Nós temos a palavra de Deus firme, forte em nossos corações. Todos os dias vem entende com você. Ore por mim, eu quero ver o seu nome na telinha, curta, compartilha, veja os stories e assim eu tenho acesso ao teu nome e posso orar por você. Peço que você também ore por mim. Mas não esqueça, compartilhando essa programação, almas vão ser alcançadas com o amor de Jesus. Curta, compartilhe e siga. Toca o sininho. Até amanhã, numa programação muito especial. Amanhã transmitiremos ao vivo, direto de Jardim Atlântico. Convido você. Estaremos nas páginas do Jardim Atlântico, da IAS do Jardim Atlântico e também do Vê e Entende. Aguardo você. Deus te abençoe.